Olá, sexto ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, hoje nós vamos começar na nossa aula de ciências o capítulo 10 do nosso livro 2 de ciências do SAS. Então pega aí seu livro, abre aqui ó, no capítulo 10, página 84. O capítulo 10 a gente vai falar sobre as misturas do nosso cotidiano. A gente já aprendeu que misturas é quando a gente coloca junto substâncias puras. E você já pensou quais são as substâncias que a gente tem misturadas no nosso dia a dia? Olha, geralmente a gente pensa que quando a gente vê uma pintura por aí, ela é feita com uma tela e daí o artista pega o pincel, passa na tinta e pinta. Não é assim que a gente imagina? Mas você sabe que às vezes não é assim? Olha só como que esse artista aqui está fazendo a sua pintura. Ao invés de uma tela, ele está usando aqui um recipiente cheio de água. E daí ele tem uma tinta que ele coloca aqui em cima da água. E essa tinta ela vai ficar na superfície da água. E aí, gente, por que será que essa tinta fica aqui na superfície da água? E daí ele vai colocando as tintas devagarzinho. Olha, não é com o pincel, tem que ser com tipo um conta-gota, uma seringa, né? Bem fininha para ele ir colocando, espalhando a tinta na superfície da água. Será que é fácil fazer isso? Acho que não, né? Essa técnica aqui chama Ebru. E depois, como é que ele faz para tirar a tinta aqui que está na superfície da água? Porque se ele deixar aqui, imagina, alguém esbarra, mistura tudo, né? Depois tem que, com muito cuidado, colocar um papel sobre a superfície para que a tinta saia então da água e fique no papel. Gente, essa técnica é uma técnica bem antiga e as pinturas são bem bonitas. Olha essa aqui como ficou bem bonita, né? Essa aqui foi feita lá na Turquia, né? Olha que diferente que fica aqui por causa da água, né? Então, e aqui olha quantos detalhes que a gente tem, né? Essa técnica teve origem no Oriente por volta do século X. Foi bastante difundida na Turquia ao longo dos séculos. E a água e a tinta é essencial nessa técnica, mas não pode ser qualquer tinta. A gente sabe que algumas tintas, quando você pinga na água, mistura tudo, né? Então, a gente vai falar nesse capítulo sobre alguns tipos de misturas, porque a gente aprendeu que existem misturas que elas vão formar uma única fase a olho nu, né? A gente olha e elas são homogêneas. E existem misturas que vão formar mais de uma fase, que são heterogêneas. Então, quando o artista está misturando a tinta na água, está formando algo heterogêneo. A gente está vendo mais de uma fase, né? E por que será que a gente tem, então, misturas homogêneas e heterogêneas? Independente da mistura ser homogênea ou heterogênea, a gente sempre pode falar que as misturas são chamadas de dispersões, porque a gente vai ter sempre algo que está, alguma substância que se encontra espalhada em outra substância em maior quantidade. Então tem aquela substância que está dispersa e tem aquela substância que é o dispersante. Então, por exemplo, lembra do nosso experimento que a gente fez aquele das misturas? Tinha um copo de água que a gente colocou sal, um pouquinho só, e mexeu bastante. Formou uma mistura homogênea. Tinha bastante quantidade de água, então a água era o dispersante e o sal estava disperso na água. E, gente, as dispersões, elas podem ser classificadas aí de acordo com algumas características. As misturas a gente classifica como soluções, igual essa que a gente acabou de falar, dispersões coloidais e suspensões. E a gente vai aprender sobre essas
todas essas características, como elas são e quais são as suas diferenças. Aqui na página 87, a gente está relembrando o nosso experimento. Olha, sal acrescentado na água, só um pouquinho. Lembra que eu misturei, agitei com uma colher. E daí a gente tem que os grãos de sal interagiram com as moléculas de água e se dissolveram. A gente não tem mais grãos de sal aqui, formou uma mistura homogênea, né? A gente não enxerga mais os grãozinhos de sal. Gente, as misturas, né, homogêneas, elas podem ser líquidas, como essa aqui, podem ser gasosas, tipo ar atmosférico, mas também podem ser sólidas, né? E a gente vai então relembrar um pouquinho e lembrar dos exemplos que nós temos em cada caso. Aqui nesse caso, a gente tem que a água atua como solvente, dissolvendo os grãos de sal. Sempre o solvente é aquele que está em maior quantidade. E a gente tem o sal, que atua como soluto. O soluto é sempre o material que está se dissolvendo numa mistura, tá bom? As partículas do soluto são sempre muito pequenininhas, o que vai facilitar, então, que ele seja dissolvido no solvente. Imagina um grãozinho de sal só um grãozinho de sal. E quando a gente coloca ele na água, ele ainda consegue se dissolver. Fica menor ainda, gente. Então, as partículas que estão dissolvidas são tão pequenininhas, tão pequenininhas, tão pequenininhas, que a gente não consegue ver a olho nu, a gente não consegue ver no microscópio e a gente também não consegue separar elas com as nossas técnicas convencionais. Por exemplo, se eu pegar um filtro, aquele filtro de café, e coar a minha água com sal, eu vou conseguir tirar o sal de lá de dentro? Não vai conseguir. Então, a gente vai precisar de algumas outras técnicas para separar as soluções, que a gente vai aprender mais para frente, tá bom? Quando a gente tem técnicas para separar os compostos de uma mistura. Vejam aqui na página 88 e 89 algumas soluções líquidas que a gente tem no nosso dia a dia. Olha só. O soro caseiro, quando a gente está, por exemplo, desidratando, precisa de soro caseiro. É a água com um pouco de açúcar e um pouco de sal. A água atua como solvente e o açúcar e o sal, eles são dissolvidos na água, então eles são o soluto. Olha o vinagre que a gente usa para pôr na nossa salada também, é uma solução. Porque o vinagre, ele se forma quando algumas bactérias, elas entram em contato com uma solução de álcool e açúcar e provoca uma reação química. E daí vai gerar um composto chamado ácido acético. Daí a gente vai ter bastante água e o ácido acético ali. Então a gente tem essa solução formada por água e ácido acético. E a gente vê uma coisa só, né? Olha o perfume, né? Perfume, todo mundo conhece perfume, gente. O perfume tem várias substâncias, é uma solução que tem ali álcool, água, corante. Vai ter os óleos essenciais que dão os cheiros agradáveis. Às vezes pode ter fixadores do aroma, né? Para ficar mais tempo na nossa pele. Então, gente, é uma outra solução. Tá tudo dissolvido ali. O álcool comum que a gente usa bastante na nossa casa e o álcool combustível que pode ser usado então nos carros, né? Esse também são algumas bactérias, alguns micro-organismos que transformam o açúcar em etanol. Aqui no Brasil a gente usa o açúcar da cana-de-açúcar, né, para transformar em etanol. E daí a gente tem então que o processo de produção do álcool combustível, a gente vai ter 96% de etanol e 4% de água. Agora, esse que a gente tem o álcool comum em casa, geralmente é 70% de etanol e 30% de água.
E a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com álcool, né? Porque ele é um produto inflamável, pode pegar fogo e ser muito perigoso. E o último que a gente vai falar, olha, outro combustível também é a gasolina. A gente sabe que a gasolina, ela é obtida através do petróleo, né? Mas ela é uma solução líquida, né? E o petróleo, ele vai passar, quando tira, né, lá do fundo da crosta terrestre, o petróleo, ele vai passar por uma série de tratamentos até que então ele fica uma mistura de hidrocarbonetos e álcool anidro. Os hidrocarbonetos são uma substância formada por átomos de carbono e de hidrogênio. A gente já aprendeu, né? O carbono é o C e o hidrogênio é o H. E o álcool anidro é um álcool que não tem água nele, não. É um álcool diferente aí. E essa mistura, então, vai formar a gasolina. Olha só, gente, quantas soluções líquidas a gente tem no nosso dia a dia. E sabia que a gente também tem um montão de soluções sólidas? As soluções sólidas que a gente vai usar de exemplo são as ligas metálicas. Vejam aqui, ó, na página 90. Um exemplo que a gente tem é o ouro. O ouro, quando encontrado na natureza, a gente sabe que ele é ouro puro. E ele é sólido, né? Mas quando a gente aquece o ouro a altas temperaturas, ele vai ficar, então, líquido, no seu estado líquido. Isso é chamado de fusão. Para que o ouro fique no seu estado líquido, a temperatura tem que ser maior do que 1064 graus. Gente, olha só, altas temperaturas, né? A maior parte dos metais se comportam dessa maneira. A gente não usa o ouro puro, que chama de 24 quilates, geralmente, para fazer as joias. Esses são usados o ouro de 18 quilates. O que é quilate? Gente, é uma medida para medir a pureza do ouro. Ouro de 18 quilates significa que eles fundiram o ouro, deixaram o ouro na sua forma líquida e misturaram esse ouro com outros metais, como por exemplo a prata ou o cobre. Mas eles sabem o quanto de outros metais eles colocaram. Eles colocaram uma parte dos outros metais e 3 partes de ouro. Então ficou 75% de ouro e 25% dos outros metais. O aço, que a gente vê bastante, também é uma liga metálica, né? Ele é usado na construção civil, nas mesas, nas cadeiras, a gente vê bastante nas panelas, portões, nos automóveis, parafuso, né? Bastante. O aço também, gente, ele é muito importante e ele é formado de ferro e de carbono. Só que sabe quanto de carbono? Só 2%. Então é 2 partes de carbono e 98 partes de ferro. Bem diferente, esse não é bem pouquinho carbono. A gente também tem latão. O latão é usado para fazer, por exemplo, instrumentos musicais, bijuterias, né? Quando a gente não tem joias, temos bijuterias. E ele é usado também para fazer tubos, torneiras, né? Outras coisas assim. Ele é formado por uma mistura de cobre e de zinco. Sempre o cobre em maior quantidade. Então, o cobre é o solvente. Pessoal, eu peço que vocês façam o Ler e Descobrir aqui da página 91, que vai falar sobre essa escultura do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade. Essa escultura ela é formada por uma liga metálica. Ela é de bronze e ela fica lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então eu peço que vocês, por favor, respondam a questão 1, 2 e 3 aqui da página 91. E já já a gente vai continuar. Então pausa o vídeo, responde e a gente já continua. E aí, já terminaram? Então vamos falar agora de soluções gasosas. A gente até relembrou soluções gasosas, né? A solução gasosa que a gente mais tem contato, gente, é o ar. Ele tá aqui no nosso dia a dia, né? A gente falou que ele é formado por uma mistura de vários elementos, como, por exemplo, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, gás argônio. Gente, quantos tipos de gases tem? Sabia que o gás nitrogênio é o que tem em maior quantidade? 78%. Depois a gente tem 21% de gás oxigênio.
e o resto é formado então por outros gases, como o argônio e o gás carbônico. Olha só, a gente tem um outro agora com você. Mal terminamos de fazer um, já temos outro, né? Então pausa o vídeo e responde esse agora é com você. Eu espero você, hein? A gente já continua. Agora que você terminou de fazer o agora é com você, a gente vai falar sobre solubilidade e densidade. Por que será que quando eu misturo o sal com a água, o sal se dissolve na água? Mas quando eu misturo o óleo na água, mexo, não mistura, gente, não se dissolve. A gente forma uma mistura heterogênea de duas fases. Lembra? A gente fez essa mistura aqui também no nosso Investigue, quando a gente estava aprendendo sobre misturas, né? E ficou as duas fases, mistura heterogênea, o óleo em cima e a água embaixo. A gente fala que a água não se dissolve no óleo e o óleo não se dissolve na água. Então, eles não são solúveis um no outro. O que é solubilidade, então? Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que eu posso colocar em um solvente que vai ser dissolvida. Então, a gente já até conversou, né? Que se eu colocasse mais uma colher de sal e mexesse, dissolvia. E se eu colocasse umas 5, 6 colheres de sal naquele copinho de água? Ia chegar uma hora que ia parar de dissolver, não é? Então, vai ter uma hora que para de dissolver. Então, a solubilidade é a quantidade máxima do soluto, por exemplo, do sal, que eu posso dissolver em certa quantidade do solvente, da água que estava ali no copo, naquela quantidade, né? Senão depois vai formar uma mistura heterogênea. E por que o sal e a água dissolve o sal, né? E a água não dissolve o óleo? Porque o sal e a água, eles têm afinidade entre si. As moléculas conseguem interagir. Se as moléculas não interagirem, se elas não tiverem contato um com o outro, não vai ter como um dissolver o outro, não tem solubilidade. Então, gente, a água e o óleo não se misturam porque eles não conseguem interagir um com o outro, tá bom? Além da afinidade dessa interação, a temperatura também influencia na solubilidade. Por exemplo, se a gente colocar uma colher de açúcar na água e mexer, vai dissolver. Mas e se essa água estiver quente, por exemplo, no chá? Não dissolve mais rápido? Geralmente, a altas temperaturas, quando aumenta a temperatura, está mais quente, né? A solubilidade aumenta, tá bom? E sabe uma coisa? A gente não se perguntou por que o óleo ficou em cima e a água ficou embaixo. Por que não foi ao contrário? E isso tem a ver com uma outra propriedade da matéria. A gente já aprendeu a propriedade da massa e do volume. E hoje a gente vai finalizar a nossa aula aprendendo sobre a densidade. A densidade é quando a gente consegue relacionar a massa com o volume de alguma matéria. Então, uma substância que vai ser mais densa, ela afunda. E a substância que é menos densa, ela fica na parte de cima, né? Ela flutua. Isso não depende de quanto que eu coloco de cada substância, não. Porque, por exemplo, se eu pegar um copo de água e colocar uma gotinha de óleo fica na parte superior. E se eu colocar um montão de óleo e ficar só um pouquinho de água lá embaixo? Não importa que é um montão de óleo, o óleo sempre vai ficar na parte superior. Porque a densidade não depende da quantidade, ela é só a relação entre a massa e o volume. E como que a gente faz essa relação? Ué, a gente vê assim, em 1 ml de óleo, quanto de massa eu tenho? Então, eu peguei o volume do óleo. E quanto de massa eu tenho naquele volume?
Olha só aqui na página 95, que eles contam pra gente aqui nessa tabela. Olha só, o óleo de soja. Em 1 ml, que é o volume do óleo de soja, eu tenho a massa de 0,86 gramas. Portanto, a densidade do óleo de soja é 0,86 gramas a cada ml dele. E a da água? Vamos ver, ó. Em 1 ml de água, então a gente pega o mesmo volume para poder comparar, né? Senão não tem como a gente comparar. 1 ml de água tem a massa de 1 grama. Então, a densidade da água é 1 grama por ml. Qual dos dois tem maior densidade? A água ou o óleo? A água, olha aqui, 1 grama. E a densidade do óleo é 0,86. Se a água tem maior densidade, a água afunda. E se o óleo tem menor densidade, o óleo flutua. Por isso que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Não é legal a gente saber dessas coisas? Para todas as matérias, para todas as substâncias, soluções, a gente pode analisar a densidade e daí a gente vai saber qual que afunda e qual que flutua. Para terminar a aula de hoje, pessoal, eu peço que vocês façam o Agora é com você, aqui da página 96, e não se esqueçam que tem a letra B aqui na página 97. Até a próxima aula. Tchau, tchau!